Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai tratar desse tema capacitores e capacitância. Nessa tela inicial já trago para vocês aqui alguns exemplos de capacitores que são utilizados em circuitos elétricos. Talvez vocês já tenham visto em plaquinha de circuito de algum componente quebrado ou velho da casa de vocês, alguma coisa parecida com isso que está sendo apresentado aqui nessa tela principal. Então, se vocês olharem, eu tenho capacitores aqui chamados eletrolíticos, capacitores de cerâmica, e é um componente bastante diverso, que ele tem bastante aplicação diferente nos circuitos, a gente vai falar de alguma delas, tá? E esse aqui é o símbolo tradicionalmente usado para capacitores em circuitos. Tem outro que costuma ser uma barrinha em um lado aqui da linha e outra curvada, como se fosse um arco de uma esfera aí. Mas esse hoje em dia não é muito utilizado. Os chamados capacitores ou acumuladores, eles normalmente são simbolizados por essa imagem. E hoje, pessoal, a gente tem uma participação especial aqui para me ajudar. Ele pediu para eu participar da aula, então vem cá, Pedrão. O Pedrão vai mostrar para vocês aqui dois tipos de capacitor que ele tem na mão. Esse aqui é o capacitor eletrolítico, né? Aquele que é um cilindrozinho, tem duas perninhas, mas o Pedro e o Heitor já arrancaram, né? E esse aqui é o capacitor de cerâmica, né? É na plaquinha de circuito que vocês estavam brincando. Obrigado, viu, Pedro? Então, gente, vamos começar definindo o que é a grandeza capacitância. É uma grandeza física. Capacitância é a capacidade de um sistema, de um corpo, tá? de um componente, de acumular carga elétrica. Nessa figura está sendo mostrado aqui dois corpos carregados com carga de mesmo módulo, mais sinais contrários, mais que e menos que. A gente já conhece isso, né? O dipolo elétrico. O caso aqui não seria bem um dipolo daquele jeito que a gente analisou, porque aqui não seriam cargas pontiformes, né? Do tamanho de um ponto. Mas são corpos carregados aqui, sinais contrários. Por exemplo, se eu tivesse atritado dois corpos neutros, a gente viu lá em eletrização, né, uma das primeiras aulas da gente, que quando a gente eletriza por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais contrários e mesmo módulo. Isso aqui é um capacitor, pessoal. Por que ele é um capacitor? Porque ele acumulou carga elétrica. Se não houver nada que possa trocar carga com esse corpo, se ele estiver isolado, essa carga vai ficar aí infinitamente, indefinidamente. Então, ele é um capacitor. O que é um capacitor? O componente é o corpo, é o sistema que tem a capacidade de acumular carga elétrica. Por isso que antigamente se chamava capacitor de acumulador. É um termo que a gente não usa muito em física, tá? Mas ele não estaria errado não se você usasse. Então isso aqui é um acumulador, um capacitor, porque ele acumulou a carga elétrica de módulo que. Aí você vai dizer, ué, se eu somar aqui, né, já fazendo um link lá com lei de Gauss, né, se eu colocar uma superfície gaussiana envolvendo os dois aqui, a carga líquida aqui vai ser zero. Como é que eu estou dizendo que ele acumulou carga aqui? Pois é, essa carga aqui é a carga que ele acumula em uma das placas, tá? E ele é capaz de liberar essa carga de uma maneira muito rápida. E essa é a grande diferença, por exemplo, entre um capacitor e uma bateria. A bateria também carregada tem carga acumulada, só que ela libera essa carga de forma lenta, né? O capacitor, a gente vai falar da descarga do capacitor lá na frente, ele descarrega isso muito rápido, tá? Então existem diversos tipos de capacitor, como eu falei lá no início, diversas formas diferentes também. E eu diria que o mais famoso é esse que eu estou mostrando aqui, o capacitor de placas paralelas. Uma coisa curiosa em relação aos capacitores é, quando você conecta um capacitor e uma bateria, isso aqui é um exemplo de um capacitor de placas paralelas conectado em uma bateria. O que é isso aqui? Isso aqui é um resistor. Não vamos se importar com isso ainda não, porque a gente só vai falar disso lá em eletrodinâmica. Então finge que esse cara não existe por enquanto. Quando você conecta isso aqui ao capacitor, o capacitor não está carregado. Ele começa a se carregar. Então começa a ter um fluxo de elétrons aqui, que a gente vai chamar de corrente elétrica, e esse capacitor se carrega. Depois que ele está completamente carregado, nenhuma corrente mais passa por esse circuito. Corrente contínua, diga-se de passagem, tá? Chamada CC em português ou DC em inglês. Não passa mais corrente aqui.
ele funciona como a gente chama de chave aberta. Ou seja, esse resistor não vai ter função nenhuma aqui depois que ele estiver completamente carregado. A tensão em cima desse resistor vai ser nula. Então, se eu disser que essa bateria tem 15 volts de tensão, no capacitor vai estar caindo 15 volts também. Lembra que eu falei disso na aula passada? Essa diferença de potencial entre o mais e o menos é a DDP, né? É a queda de tensão em cima do capacitor, que aqui está sendo chamado de VS nessa figura, entre as placas A e B. Esse capacitor tem, por exemplo, a propriedade de criar um campo aqui dentro dele uniforme. E o que tem entre essas placas aqui? Materiais isolantes, ou vácuo, ou materiais que a gente chama de dielétricos, que são isolantes. Cerâmica, papel, óleo. E por incrível que pareça, a gente vai mostrar isso depois, quando você coloca materiais aqui diferentes do vácuo, você consegue aumentar a capacitância, a capacidade desse cara de acumular carga elétrica. Tá? E aí a equação principal que rege os capacitores é essa equação que eu estou apresentando aqui. O que ela diz? Ela diz que a carga acumulada em um capacitor é uma constante, que a gente vai chamar de C, multiplicada por esse V. A DDP entre os terminais A e B eu não vou mais chamar de V de AB. A gente estava chamando até agora, eu só vou chamar de V. Saibam que esse V é a diferença de potencial entre a placa positiva e a negativa. Ou, falando numa linguagem mais simples, a queda de tensão nesse capacitor. Essa constante C é o que a gente chama de capacitância do capacitor. Então, anota aí. Q é a carga acumulada pelo capacitor, C maiúsculo é a capacitância do capacitor e V é a DDP. Unidades de medida. Bom, antes de falar delas, vamos só trocar essa equação aqui e colocar o C sozinho no membro da equação. O V vai dividindo, né? Então, a capacitância de um capacitor é a razão entre a carga que ele acumula pela DDP que ele fica submetido. Essa razão no SI seria em Coulomb por volts, não é isso? Essa razão Coulomb por volt a gente vai chamar em física de Faraday, em homenagem ao grande físico Michael Faraday, tá? A unidade não é Faraday, Faraday é o nome dele. A unidade é o Farad, tá? Então, 1 Farad vale 1 Coulomb por 1 volt. Como existem diversos tipos de capacitor, que eu vou mostrar aqui, e a função do capacitor no circuito, claro, fisicamente é acumular carga elétrica, mas o que isso acarreta no circuito, a gente vai ver que tem vários exemplos. Se a gente está falando de corrente contínua, por exemplo, o capacitor pode ser usado para descarregar uma carga elétrica intensa de uma forma quase instantânea em um componente. Isso é o que acontece, por exemplo, nos flashes das máquinas fotográficas. Lembra aquelas máquinas antigas, não sei se vocês já viram, aquelas máquinas baratinhas que vendiam no supermercado, que você colocava a pilha, ainda era de filme, não era digital, e você girava o filme, tinha um botãozinho que você girava para girar o filme para a próxima foto, e uma luzinha que indicava quando o flash estava carregado. Aquela luzinha indicando que o flash estava carregado, na verdade estava indicando que o capacitor conectado com o flash estava carregado. E aí quando você apertava para tirar a foto, aquele capacitor descarregava quase que instantaneamente em cima do flash. Pá! Dava aquele flash rápido. Porque a carga necessária para fazer um flash funcionar tem que ser alta, né? À toa que a intensidade da luz é extremamente alta também. Se você olhar diretamente, você pode ficar até com a visão embaçada, turva, né? Outra função do capacitor, quando eu falo em capacitor usado para circuito de corrente alternada, é funcionar como filtro. Você, dependendo da capacitância do capacitor, em Faraday, você pode selecionar o capacitor para deixar passar determinadas frequências por ele ou não. Eu falei agora há pouco que num circuito de corrente contínua, o capacitor, quando está completamente carregado, não deixa mais a corrente passar. Mas no circuito de corrente alternada não é assim, tá? Ele deixa passar uma determinada frequência que você pode selecionar baseado na capacitância do capacitor. Então, em circuitos de seleção de frequência, por exemplo, seleção de rádio, você precisa de um capacitor, normalmente capacitores variáveis para selecionar as frequências. O capacitor também funciona como estabilizador de sinal de tensão, então naqueles estabilizadores que a gente usa para computador, normalmente você tem bancos de capacitores ali. Então, como eu falei, tem diversas aplicações possíveis para capacitores, tá? Então, 1 Farad é 1 Coulomb por volt. Essa unidade de 1 Farad ela é muito grande. Então, normalmente, quando a gente olha para capacitores, tipo aquele que o
meu filho mostrou para vocês agora. Não sei se dá para ver, talvez não dê, mas nesse capacitor aqui eletrolítico, tem impresso nele aqui, ó, 470 microfarad. Lembra que micro, né, vale 10 a menos 6? Então isso aqui é múltiplo de milionésimo de farad. Normalmente os capacitores trazem capacitâncias em micro, tem, né, em ordem mili, micro, nano, pico, fento, aí vai. Mas normalmente a gente vê capacitor em micro, em nanofarad e em picofarad, porque farad é uma unidade muito grande. Para você construir um capacitor de um farad, você tem que fazer um negócio extremamente grande, gigante. Então vocês nunca vão encontrar um capacitor de um farad. Aqueles capacitores grandes que tem em geladeira e ar-condicionado, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que são bem grandões, eles também não têm a capacitância tão maior que esse aqui, não. A diferença é que eles têm uma tensão nominal, né, que é a tensão que eles podem ser ligados no circuito maior. Esse aqui, por exemplo, ele está dizendo, esse aqui é de corrente contínua, também não dá para ver aí, mas ele está dizendo aqui, ó, que ele é de 35 volts. Então significa dizer que se você ligar ele num circuito de 35 volts, está aqui, atenção, ó, V, ele vai ter uma capacitância depois de totalmente carregado, ele vai acumular uma carga que vai ser a capacitância dele de 470 microfarad, multiplicada pela tensão de 35 volts. Então, depois de completamente carregado, a carga dele vai ser 470 micro multiplicado por 35. Pode fazer essa conta aí. Vai dar alguma coisa, né, milicoulomb, se você voltar a vírgula aí. Essa vai ser a carga acumulada pelo capacitor. Próximo passo, a gente tentar linkar aquelas equações que nós vimos de potencial elétrico e campo, né, nas aulas anteriores, e a lei de Gauss, para calcular a capacitância, a expressão que permite calcular a capacitância de diferentes capacitores, baseado na forma deles, baseado nas dimensões dele, distância entre as placas, área da placa, por exemplo, tá? Então esse é o próximo passo. Vamos começar aí com esse capacitor agora que eu vou mostrar. Então não podia ser diferente. O primeiro capacitor que a gente vai estudar, a capacitância baseada na geometria dele, é o nosso famoso capacitor de placas paralelas, que é esse capacitor que está apresentado aqui na tela. Então você tem duas placas de área A, uma DDP-V vai ser estabelecida entre os terminais dele, e a distância entre as placas é D. Então, quando você conecta isso no circuito, a face inferior da placa vai ter uma carga mais Q, e a inferior vai ter uma carga menos Q. Esse é mais ou menos como fica o campo elétrico, as linhas de campo no interior do capacitor, equidistantes e paralelas. É basicamente o campo elétrico uniforme. Quando você vai chegando perto das extremidades, tem um efeito de borda, de distorção. A gente não vai considerar isso, né? Porque isso aqui é um efeito que torna esse estudo bastante complexo, não é o nosso objetivo agora. E esse campo, basicamente, é um campo uniforme. Está aqui outra figura, mostrando como é que seria isso conectado a uma bateria, né? Uma chave liga e desliga aqui, usa o interruptor, e as placas ligadas aos terminais da bateria. E no circuito, vocês não conhecem ainda o circuito, porque a gente não entrou em eletrodinâmica, mas basicamente o símbolo seria esse aqui, ó. O símbolo da bateria, que é essa barrinha maior e o menor, terminais mais e menos, isso aqui é uma bateria de tensão constante, né, chamada corrente contínua, e aí você tem aqui a malha, o loop do circuito, né, como se fossem os fios que conectam aqui o circuito, a chave liga e desliga, o interruptor, e as placas do capacitor. O símbolo do capacitor, como eu mostrei naquele primeiro slide, são essas duas barras paralelas. E aí A e B, né, que são as placas A e B desse capacitor. Vamos calcular agora a expressão em si para calcular essa capacitância. Então aqui um esquema mostrando um capacitor de placas paralelas. Isso aqui é um corte de um capacitor de placas paralelas. Veja que a distância entre as placas é D, a área da superfície dele é A, e pontilhado aqui de vermelho, a superfície gaussiana que eu vou usar para utilizar a lei de Gauss aqui. Lembrando da lei de Gauss, vocês devem lembrar ainda das aulas anteriores, né? Integral de superfície de E dA
né, produto escalar, é igual a carga envolvida sobre permissividade elétrica do vácuo. Esse campo criado por esse capacitor é uniforme, né, eu já falei isso. Então ele sai da integral. A área da superfície também é uniforme. Cosseno de θ aqui nesse produto escalar dá 1 porque o ângulo entre o vetor dA, né, o vetor normal, e o campo elétrico também é 0. O vetor dA aqui estaria para baixo aqui nessa placa positiva, né? Então o ângulo entre essa linha e a linha de campo seria 0. A carga envolvida é a carga da placa positiva, que é a carga Q, a carga do capacitor. E aqui o ε0. Então eu já tenho uma expressão para calcular o campo elétrico entre as placas desse capacitor, né? Eu posso até deixar ela aqui guardada. Esse campo elétrico o módulo dele é a carga dividido pela área vezes o ε0. Vou chamar isso aqui de equação 1. Próximo passo. Mostrei também na aulas passadas sobre potência elétrica. Potência elétrica, a diferença de potencial V de AB é a integral de E ds, né? O caminho de integração de A até B. A seria essa placa aqui. B seria essa placa aqui. Não confundir esse A da placa pelo A da superfície. Vou fazer até o seguinte, para não confundir. Vou colocar esse A aqui, letra corrida, tá? Minúsculo, para a gente não confundir. Então, aqui de A até B, aí aqui vai ser placa A e aqui placa B. Pronto, resolvido. E aí, esse potencial, o campo também é uniforme, sai da integral. Integral de ds, aqui o caminho aqui é linear, né? D, de A para B, D. Então, fica V é igual a ED. Olha a outra equação ali, ó. Vou chamar isso aqui de 2. E como eu quero chegar na capacitância desse capacitor, primeira equação que eu mostrei na aula de hoje. Carga do capacitor Q é igual a capacitância vezes a potencial, a diferença potencial das placas dele. Vou chamar de equação 3. Meu objetivo aqui é representar C em função dessas outras grandezas que estão representadas na equação 1, 2 e 3, nas equações 1, 2 e 3. Então, vou só separar aqui e vamos fazer aqui a mistureba. Primeiro, vamos misturar 1 com 2. Então, 1 com 2. Equação 1 com equação 2. Então, vai ficar, no lugar de ED, no lugar do E, eu vou colocar o que tem na equação 1 ali. Então, V é igual a ED, que é a equação 2, né? No lugar do E, eu vou colocar o que tem na equação 1, Q sobre A vezes D. E aí, no caso, desculpa, vezes D não, já estou me enrolando aqui. Volta aqui esse D. A equação 1 é igual a QA vezes ε0. Aí a gente se enrola também, viu, gente? Por isso que tem que estar prestando atenção. Eu ouvi alguém dizer aí do outro lado da tela. Está errado. Ó, QA sobre D é o E, ó, esse é daqui. Eu puxei daqui de cima, ó. Só que tem um D multiplicando. Então vai ficar V igual a QA sobre ε0 vezes D. Vou chamar isso aqui de equação 4 agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar 4 com a 3. Então, 4 em 3. Q igual a CV. No lugar do V, eu vou botar aquilo ali todinho que tem na 3. Na 4. Q sobre A ε0 B. Q com Q desaparece. E eu quero a capacitância, né? Não era esse o objetivo da gente no começo? Expressão calcular essa capacitância desse capacitor baseado nas dimensões dele. Então, vou passar o A e o ε0 para o outro lado e o D também. O A e o ε0 vai multiplicando, o D vai dividindo. Resultado final, essa linha está fazendo aqui, vamos apagar. Resultado final, minha capacitância desse capacitor vai ser ε0, permissividade
elétrica do vácuo, vezes a área das placas do capacitor, dividido pela distância entre as placas, ε0 vezes A sobre D. Essa é a expressão que permite a gente calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Tá? Vejam que ela é proporcional à área das placas, isso tem sentido, quanto maior a área, mais carga ele consegue acumular, e inversamente proporcional da distância entre as placas. Também tem sentido, né? Se eu colocar as placas muito distantes uma da outra, elas não vão interagir entre si em sentido de campo elétrico, né? E aí, se você pensar assim, é mais fácil, a capacitância tende a cair. Então, quanto maior a área da placa, maior a capacitância, quanto maior a distância, menor a capacitância. Vamos para o próximo capacitor agora.